Oi, galerinha top do cursinho Seleção 10. Então, pessoal, vamos começar mais um novo dia aí, já iniciando com uma mensagem que fala em vitória, que fala em campeões. E é isso mesmo que cada um aqui deve se sentir, um vitorioso e uma vitoriosa. Este, com certeza, não foi um ano fácil, a gente teve que passar por muitas adaptações e superações. E se você está conosco até esse dia de hoje, sinta-se sim um vitorioso e uma vitoriosa, porque certamente você adquiriu muito conhecimento no decorrer dessa caminhada que não foi fácil, mas vocês resistiram. E vamos continuar resistindo porque a nossa conquista está bem ali. Então vamos que vamos nesse clima já de despedida, né, pessoal? Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de que a gente cumpriu a nossa missão, de que a gente batalhou ao longo de todo esse ano. E vocês certamente são motivos de orgulho para o seu pai, para a sua mãe, por ter se tornado um aluno que busca, que resiste, que luta pelos seus sonhos e objetivos. Então, vamos continuar firmes e fortes, mesmo quando a gente terminar aqui a nossa temporada, nós vamos continuar juntinhos, tá bom? Vem novidades por aí. Mas vamos começar a aula de hoje, porque ainda não acabou. Bom, pessoal, nós vamos continuar aqui falando sobre as orações subordinadas adverbiais, isso mesmo. Como a gente viu na aula de ontem, né, aqui com a professora Paula Regina, que já está no ar, já faz um tempinho, a gente viu que as orações subordinadas adverbiais tratam-se daquelas orações que fazem uma referência à oração principal, né? E ela apresenta algumas características, a gente falou delas ontem. Ela é subordinada, porque ela funciona como um termo que se refere à oração principal, ou seja, ela funciona aí, olha, como um advérbio, né? Por isso que ela é chamada de adverbial. Então, ela é uma espécie de adjunto adverbial que faz uma referência à oração principal. A gente também viu que as orações subordinadas adverbiais, obviamente, assim como as orações subordinadas substantivas, elas vão ser iniciadas por uma conjunção ou locução conjuntiva. Falamos também que as orações subordinadas adverbiais, elas sempre, assim como os advérbios e as locuções adverbiais, elas vão indicar uma circunstância, que essa circunstância pode ser de causa, de tempo, pode ser também de finalidade, de condição, tá certo? Entre outras, tá? Então, aqui rapidinho, a gente está passando o que a gente já viu ontem, né? E a gente viu também que na aula anterior existem, né, 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. É isso mesmo. As orações subordinadas adverbiais causais, as comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, e aí vem 3 que não tem nada de com, né? É a final, a temporal e a proporcional, tá certo? É interessante a gente ver que as 6 primeiras orações subordinadas adverbiais, todas começam com a letrinha C, né? Causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, e aí vem as 3 últimas, um F, um T e um P, final, temporal e proporcional, tá certo? E a gente começou a explanar ontem, né, o que era uma oração subordinada adverbial causal. A gente fez aqui a análise desse período e a gente chegou à conclusão de que as orações subordinadas adverbiais causais, o nome já diz tudo, vai ser aquela oração que se refere à oração principal, como se fosse um advérbio, como se fosse, ou de repente, uma locução adverbial, e que vai exprimir
uma circunstância de causa, né? Ele não participou da aula hoje porque estava com mal-estar. Repare que a oração subordinada, essa que começa com a conjunção porque, ela é uma oração que está indicando justamente a causa, em relação à oração principal, a causa dele não ter participado da aula hoje. Ora, ele estava com mal-estar. Essa é a causa, por isso ela é uma oração subordinada adverbial causal. A gente também expõe aí para vocês conhecerem as principais conjunções ou locuções conjuntivas que vão estar iniciando as orações subordinadas adverbiais causais, tá bom? Mas pense bem, é muito bom a gente conhecer as conjunções e as locuções conjuntivas, mas nada de decorar, pessoal. Basta a gente ler e procurar o sentido dessas orações, se ela indica uma causa, se ela indica uma comparação, uma condição, uma ideia de tempo, tá bom? É facilmente identificável o tipo de oração subordinada adverbial pelo contexto, tá? Pelo contexto que está expresso claramente no enunciado. Nós vimos também ontem aqui as orações subordinadas adverbiais comparativas, isso mesmo. As comparativas, como a gente bem sabe aqui, elas vão também ser orações que fazem uma referência, ou seja, está se referindo à oração principal, também vai indicar uma ideia de advérbio, de locução adverbial, ou sintaticamente falando de adjunto adverbial, mas nesse contexto aqui, repare bem, olha, Fred é estudioso, como sua irmã. Claramente a gente está vendo aqui que ela exprime uma circunstância de comparação. Fred está sendo comparado a sua irmã. Ainda bem que é uma comparação de igualdade, né? Para ninguém ficar chateado. E a gente também expôs aqui as principais conjunções e locuções conjuntivas que vão iniciar aí as orações subordinadas adverbiais comparativas. Agora, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar as outras 6 orações subordinadas adverbiais que nós ainda não apresentamos. Mas vamos lá? Então, vamos. Bom, pessoal, a terceira oração subordinada adverbial é a concessiva, tá? Não precisa a gente ficar perdendo tempo querendo decorar. É melhor que a gente entenda o significado das nomenclaturas. O que é uma oração? Por que ela é subordinada? Por que ela é adverbial? Por que ela é concessiva? Quando você está consciente disso, fica mais fácil você poder fazer a análise sintática das orações, tá certo? Então, vamos pensar aí. A gente já sabe que oração é aquele enunciado que vai ter como principal elemento o verbo, né? É a presença de verbo que faz com que eu diga que eu tenho uma oração, 2 orações, 3 orações e assim por diante. Então, o que vai ser uma oração subordinada? Não esqueça nunca, subordinada é sempre aquela oração dependente, ou seja, ela só vai ter um sentido completo se ela estiver ligada ou fazendo referência a uma outra oração. Por isso ela é subordinada, tá bom? Adverbial, aí você já sabe também, é porque ela tem o valor de um advérbio ou locução adverbial, tá bom? E concessiva? Ora, concessiva vem da palavra concessão, significa ceder, significa exceção, tá certo? Então, é uma oração subordinada adverbial concessiva é aquela que vai conceder, que vai ceder, tá certo? Que vai abrir uma exceção para uma determinada situação que não é comum. Olha o exemplo aqui. Todos participarão do simulado.
embora seja um dia de domingo, tá certo? Repare aí que esse enunciado, ele é um período. Começou com letra maiúscula, terminou com pontuação. Quando eu o leio completamente, tem sentido completo e é formado por uma ou mais de uma oração. Fácil, né, pessoal? Olha aqui, encontrei o verbo, encontrei outro verbo, portanto, ele é formado por mais de uma oração. Qual vai ser a primeira oração? Fácil, fácil. Todos participaram do simulado. Acaba aqui a nossa primeira oração. Segunda oração. Repare que começou com a palavrinha embora. Embora é uma conjunção. Logo depois dessa conjunção já vem um verbo. Por isso, eu vou dizer que aqui começa uma nova oração. Embora seja um dia de domingo. Segunda oração. Portanto, pessoal, você sabe já muito bem que essa primeira oração aqui, nós vamos chamá-la de oração principal, por quê? Porque ela não começa com uma conjunção, tá certo? Porque também ela não está servindo aí para completar uma outra oração. Então, esses são os principais, ou as principais características de uma oração principal. Agora, você repare que quando a gente diz assim, embora seja um dia de domingo, esse embora seja um dia de domingo, ele só tem sentido quando você, primeiramente, usou a oração principal, tá bom? Aí ele faz sentido. Sabe por quê? Porque ele serve para integrar a oração, algo a mais na oração principal. E esse algo a mais é justamente uma ideia de circunstância. Portanto, ele tem o valor aí de um advérbio. Eu vou chamar essa segunda oração de oração subordinada, porque ela faz referência à oração principal. Ela está subordinada à oração principal, tá certo? Justamente porque ela faz essa referência, ela é dependente da oração principal e ela é adverbial porque ela indica uma circunstância, uma ideia de circunstância. E que ideia de circunstância é essa? Repare bem, olha, todos participarão do simulado, embora seja um dia de domingo. Repare que essa palavrinha aí, embora, que é essa conjunção, ela dá uma ideia de exceção, de algo que não é muito natural, normal. Ora, todos vão participar, mesmo num domingo, o simulado vai ser num dia de domingo, e vai ter aluno que queira fazer simulado num dia de domingo? Não, domingo não é para ter aula, é para ser um dia de descanso. Então, repare que, mesmo sendo num dia de domingo, todos participarão. Portanto, pessoal, é uma oração subordinada adverbial concessiva. Como eu disse a vocês, as orações subordinadas adverbiais concessivas, elas vão exprimir uma ideia de permissão, concessão, exceção. Naquele domingo, apesar de ser um domingo, eu vou estar presente no simulado, eu vou estar respondendo um simulado, tá certo? Então, oração subordinada adverbial concessiva é aquela que exprime uma ideia de exceção, que vai ceder a algo, que vai conceder, tá certo? E aqui eu coloco para vocês as principais conjunções adverbiais concessivas, tá? A mais usada é o embora. Esse embora sempre vai dar essa ideia de exceção, essa ideia de concessão de algo que não é muito comum, tá bom? Mas eu poderia também usar a conjunção conquanto, tem a mesma função de embora, tá bom? Além dessas conjunções, eu poderia usar por mais que é uma locução conjuntiva, posto que, também poderíamos usar ainda que, apesar que, se bem que, e ainda teríamos dois tipos de locuções conjuntivas que servem aí para indicar uma exceção, uma concessão, como mesmo que e
Em que pese que, então eu poderia dizer, todos participarão do simulado, em que pese ser um dia de domingo, tá certo? Então eu estou aí utilizando uma locução conjuntiva que tem o mesmo valor do embora, tudo bem? Vamos seguindo então aqui, porque nós vamos para a quarta oração subordinada adverbial, que é a condicional. Aí fica fácil, né, pessoal? Todo mundo já sabe o que é uma oração subordinada, já sabe que ela é adverbial, porque vai expressar uma ideia de advérbio. Agora, condicional. O que é uma oração subordinada condicional? Já está dizendo o nome, né? É aquela que vai indicar uma ideia de condição. Vamos então aqui para o nosso exemplo prático, né? Olha, faremos uma festa, ou melhor dizendo, uma grande festa, se nós formos aprovados. Repare aí que nós temos um período também, né? Começou com letra maiúscula, terminou com pontuação, tem sentido completo e nós temos aí a presença de mais de um verbo. Portanto, nós temos um período composto, porque nós temos mais de uma oração. Note, então, que aqui nós temos dois verbos. Primeiro, aqui, faremos, é o nosso primeiro verbo, e temos aqui uma locução verbal, formos aprovados, né? Então, nós temos um verbo e uma locução verbal, logo, nós temos duas orações, isso mesmo. A primeira oração é, faremos uma grande festa, e a segunda, se nós formos aprovados. Repare que cada oração ficou com o seu próprio verbo. Repare também que a primeira oração, olha, ela para na palavra festa, porque logo depois da palavra festa vem uma conjunção, isso mesmo. O se é uma conjunção, tá bom? E aí a gente já sabe que quando nós temos uma conjunção, a gente sabe que é o início de uma oração, que certamente vai ser uma oração subordinada, ou poderia ser uma oração coordenada sindética, né? Mas como a gente está estudando o período composto por subordinação, certamente, né? Nós vamos observar aqui que se trata de oração subordinada. Repare bem, pessoal, que faremos uma grande festa é a nossa primeira oração. Ela não é uma oração subordinada, por quê? Porque ela não começou com uma conjunção. Também ela não está aí precisando, ou melhor, ela não está aí para completar uma outra oração. Pelo contrário, vai ter uma outra oração que vai fazer referência a ela. Portanto, essa aqui é uma oração totalmente principal, tá bom? Agora, quando a gente coloca a segunda oração, olha, se nós formos aprovados, repare aí que essa segunda oração, ela começa com a conjunção se. Então, a gente já sabe que tem tudo para ser uma oração, e aqui no caso, subordinada, porque repare que se formos aprovados, essa oração, ela só faz, ou melhor, ela só tem sentido se ela estiver junto da oração principal. Ela faz uma referência à oração principal. Portanto, teve conjunção, está servindo aí para se referir à oração principal, não tenha dúvida, é uma oração subordinada. Mas subordinada ao quê? Ora, pessoal, oração subordinada adverbial, porque ela exprime uma ideia de circunstância. Repare que, se nós formos aprovado, esse se dá uma ideia de uma circunstância de condição. Só vai ter a festa se, olha a condição, se nós formos aprovados. Portanto, oração subordinada adverbial condicional, é isso mesmo. Assim sendo, olha, fica fácil entender que as orações subordinadas adverbiais condicionais, elas vão indicar uma condição,
tá bom? Vai ter um se no meio, tá? Além do se, pessoal, nós temos também outras conjunções e locuções conjuntivas que vão indicar essa ideia de condição, né? Tem a palavra caso, poderia ser faremos uma grande festa, caso nós formos aprovado. É a mesma ideia do se, contando que sejamos aprovados, salvo se nós formos aprovados, tá bom? A não ser que sejamos aprovados, tá bom? Desde que sejamos aprovados. E aí você também tem a palavrinha desde que, menos que, sem que, e assim por diante. Você pode encontrar outras locuções conjuntivas que dê essa ideia de condição. Então, se a oração subordinada ela está indicando uma circunstância de condição, não tenha dúvida, pessoal, é uma oração subordinada adverbial condicional, tá? Então, vocês estão percebendo até aqui que não é difícil as orações, classificarmos, na verdade, as orações subordinadas adverbiais. O que a gente tem que estar atento é a ler o enunciado, identificar a oração principal e a subordinada e ver qual é a circunstância, se é de uma causa, se é de comparação, se é de consequência, se é de condição, como já bem falei aqui, se é uma ideia de tempo, tá bom? E assim você consegue classificar com muita facilidade. É estar atento ao contexto do enunciado, ok, pessoal? Outra coisa que é importante dizer a vocês, tá? Nós estamos sempre expondo aqui oração principal e depois uma oração subordinada. Por quê? Porque essa é a ordem direta, tá? O normal é que, primeiramente, vem uma oração principal e depois vem uma oração subordinada. Mas, no caso das orações subordinadas adverbiais, se houvesse a inversão, não faria nenhuma diferença. E isso pode acontecer, poderia ser assim. Se formos aprovados, faremos uma grande festa. Não teria problema nenhum. Continuaria com o seu sentido, com a sua semântica garantida esse enunciado, tá bom? O que ia acontecer é que, se formos aprovados, se transformaria na oração subordinada adverbial condicional, que seria a primeira oração. Faremos uma grande festa, aí nós íamos ter a segunda oração, sendo uma oração principal. E pode, Paula, isso acontecer? Claro que pode. E como é que eu vou saber? Da mesma forma que você está sabendo aqui. Você já sabe quais são as características da oração principal e quais são as características da oração subordinada. Portanto, fique esperto, tá bom? E esperta também. Bom, vamos para a quinta, pessoal. Oração subordinada adverbial conformativa. E aí, pessoal, o que vai ser uma oração subordinada conformativa? Pessoal, não é difícil. Conformativa vem da palavra conformidade, tá certo? Nos lembra também a palavra conforme. Portanto, uma oração subordinada adverbial conformativa é aquela que vai passar uma ideia de conformidade, uma ideia de acordo entre as partes. Quer um exemplo? Vamos lá, então. Laila escreveu a redação conforme as orientações dadas pela professora. Repare aqui, pessoal, só na gente ler esse enunciado, a gente percebe aí que é uma relação de acordo, uma relação que foi acordada entre Laila e a professora. Laila acatou, né, o acordo que tinha sido realizado entre ela e a professora. Ela tinha que escrever uma redação e tinha que seguir as orientações da professora. E assim ela fez. Então, nesse enunciado, a gente pode ver claramente aí um sentido de conformidade entre as orações. Então, vamos lá destacar aí quem vai ser a primeira oração e quem vai ser a segunda, ou terceira, ou quarta, né? Bom, de cara você já vê aqui o verbozinho escreveu.
Além de escreveu, a gente vê um outro verbo bem aqui, olha, dadas, do verbo dar, né? Portanto, duas orações, sendo que a primeira é justamente aqui, ó. Laila escreveu a redação. Pronto. Conforme é uma conjunção. É isso mesmo, pessoal, uma conjunção. Se é uma conjunção, está iniciando uma nova oração, que é conforme as orientações dadas pela professora, tá certo? Repare que, mais uma vez, é a primeira oração, Laila escreveu a redação, é uma oração principal. Por quê? Porque Laila não é uma conjunção. Portanto, é uma oração que não se inicia com conjunções. É também uma oração que não serve para completar uma outra oração, tá bom? Por isso que ela é a principal. Já quando a gente olha aqui para a segunda oração, a gente percebe que essa segunda oração, ela se refere à primeira, conforme as orientações dadas pela professora. Essa oração, ela só vai fazer sentido se ela estiver sendo dita com a oração principal, ou seja, ela se refere à oração principal. Portanto, começou com conjunção, está se referindo a uma outra oração, é uma oração dependente, por isso é uma oração subordinada adverbial. Olha aí, ela fazendo uma referência à oração principal. Mas repare bem, pessoal, que já que ela é uma oração subordinada e adverbial, porque exprime uma ideia de circunstância, e é uma circunstância de quê? Repare bem, lá ela escreveu a redação conforme as orientações dadas pela professora. Repara aí que tem uma ideia de conformidade, de aceitação de um acordo, portanto, é uma oração subordinada adverbial conformativa. E como eu disse, olha, orações subordinadas adverbiais conformativas vão indicar aí uma ideia de conformidade, uma ideia de acordo entre as partes, tá bom? E as principais conjunções adverbiais conformativas, a mais utilizada é esse conforme, que já lembra até o nome da oração subordinada adverbial. Mas poderia também ser usada a palavrinha segundo. Lá ele escreveu a redação, segundo as orientações dadas pela professora. Poderia ser usada ainda a conjunção como, consoante, de acordo com, tá bom? Entre outras, mas essas são as mais utilizadas. Agora que a gente já entendeu o que é uma oração subordinada adverbial conformativa, vamos indo para a sexta oração subordinada adverbial, que é a oração subordinada adverbial consecutiva. Como o próprio nome já diz, consecutiva vai indicar uma consequência, tá bom? Então, vamos entender aqui no exemplo prático. Veja bem, o professor falava tão baixo, de modo que não conseguimos ouvi-lo. Você sabe muito bem que esse período aqui, ele é composto, né? Por quê? Porque nós temos pelo menos aí duas orações, onde o verbo da primeira é falava, e nós temos aqui também uma locução verbal, que é o conseguimos ouvir, tá bom? Portanto, se nós temos um verbo e uma locução verbal, nós temos duas orações. A primeira oração sendo o professor falava tão baixo, e a segunda oração de modo que não conseguíamos ouvi-lo, tá? Repare bem que a primeira oração, o professor falava tão baixo, o limite dela é exatamente na palavra baixo, porque em seguida esse de modo que é uma locução conjuntiva, isso mesmo. Nas orações subordinadas adverbiais, vai ser muito comum você encontrar locuções conjuntivas, ao invés somente da conjunção, tá bom? É bem comum, nós vamos ter aí tanto conjunções como locuções conjuntivas servindo para ligar uma oração
a outra oração. Aqui, no caso, nós temos uma locução conjuntiva, que vai dar início, então, aí a segunda oração, que vai, por sua vez, possuir uma locução verbal que representa justamente o núcleo dessa segunda oração, tá certo? A primeira oração, como você bem repara, não começa com conjunção, não começa com locução conjuntiva, começa com um artigo. O professor falava baixo, é uma oração que a gente percebe que também é principal, pelo fato dela não servir aí para completar, pelo contrário, essa segunda oração aqui, aí é que a gente vai dizer que faz uma referência à oração principal. Portanto, a segunda oração aqui, que começou, inclusive, com a locução conjuntiva, é a nossa oração subordinada. E subordinado o quê? Adverbial. Por quê? Porque essa oração aqui subordinada, ela nos passa uma ideia de um advérbio que indica uma circunstância. O professor falava tão baixo e a consequência dele falar baixo vem logo aí na oração subordinada adverbial. Nós não conseguíamos ouvi-lo. Essa é a consequência, tá bom? Portanto, essa segunda oração é uma oração subordinada adverbial consecutiva, porque ela exprime uma consequência em relação à oração principal, tá certo? Assim sendo, você já sabe que as orações subordinadas adverbiais consecutivas vão ser aquelas que vão indicar uma consequência. Nós também vamos trazer aqui para vocês quais são as principais conjunções e locuções conjuntivas que indicam aí essa circunstância de consequência, né? Então, de modo que é uma das locuções conjuntivas mais utilizadas para indicar uma consequência, de sorte que, sem que, de forma que, de modo que, entre outros, tá bom? Pode ser simplesmente, gente, a conjunção que. Nós poderíamos falar assim: o professor falava tão baixo que não conseguimos ouvi-lo. Então, o que em si, ele pode ser uma conjunção consecutiva, e é, inclusive, uma das conjunções consecutivas mais utilizadas, porque indica justamente essa ideia de consequência, tá bom? Olha, gente, repito novamente, para a gente entender aqui esses 9 tipos de orações subordinadas adverbiais, não é preciso sairmos decorando, mas sim entendendo logicamente, pelo contexto em que essas orações subordinadas estão inseridas, né? E assim sendo, entender o seu sentido. Se é um sentido de causa, de comparação, de consequência, de conformidade, tá certo? De concessão e assim por diante. Então, ao lermos o período, rapidamente, a gente que já está ficando acostumado aí a analisar orações, rapidamente a gente já identifica quem é a oração principal, quem é a subordinada, consequentemente, a gente já consegue identificar se ela tem o valor de um substantivo, de uma característica, ou de um advérbio, tá certo? Então, quanto mais a gente treina esse aprendizado e realiza as atividades, mais a gente vai entendendo esse mecanismo, essa relação que existe entre as orações que todos os dias nós proferimos e escrevemos, tá bom? Só não paramos para pensar muito, né? Vamos para a 7ª, então, que são as orações subordinadas adverbiais finais, tá bom? Mas não significa que aqui já é o final, de forma alguma. Orações subordinadas adverbiais finais, tá aí. Elas vão exprimir uma ideia de finalidade, de objetivo, tá bom? Olha aqui no exemplo. Os alunos estão no cursinho
a fim de se prepararem para a prova do IFRN. Eu tenho certeza que você aí do outro lado de cara já percebeu que a fim de se prepararem para a prova do IFRN é a oração subordinada adverbial final. Por quê? Porque ela exprime a ideia de finalidade. Os alunos estão no cursinho e logo depois dessa oração, eu coloco aí na frente qual é a finalidade, qual é o objetivo desses alunos estarem no cursinho. A finalidade, o objetivo é porque eles querem se prepararem para a prova do IFRN, é isso mesmo, pessoal. Novamente, então, aqui nesse período, que começou com letra maiúscula, terminou com pontuação, tem sentido completo, e também tem a presença aí de duas orações, porque, olha, nós temos aqui dois verbos, né? Portanto, nós temos duas orações. A primeira oração, é claro que é os alunos estão no cursinho. A fim de é uma locução conjuntiva de finalidade, tá bom? Que indica o objetivo aí deles estarem no cursinho. Então, a fim de se prepararem para a prova do IF é a nossa segunda oração. Portanto, nós temos duas orações, um período composto. A primeira oração, você já sabe, trata-se de uma oração principal, porque, novamente, não começou com conjunção, também não está servindo para completar uma outra oração. Portanto, ela é a oração principal. Já a segunda, nós não podemos dizer a mesma coisa. A segunda começa com uma locução conjuntiva, portanto, essa é uma marca das orações subordinadas, tá? Ela vai ser uma oração adverbial, porque ela funciona como um advérbio, ou sintaticamente falando, como um adjunto adverbial em relação à primeira, tá certo? E ela vai indicar uma circunstância, olha, os alunos estão no cursinho a fim de se prepararem para a prova. Qual é essa circunstância? A circunstância de finalidade, por isso ela é uma oração subordinada adverbial final, tá certo, pessoal? E, por fim, a gente precisa saber aqui muito claramente que as conjunções adverbiais finais mais utilizadas, ou locuções conjuntivas, tá? São a fim de que, tá bom? Ou a fim de si, como a gente viu nesse exemplo, para que, a gente poderia falar, os alunos estão no cursinho para que se preparem ou para se prepararem para a prova do IFRN, e poderia ainda ser a conjunção porque. Não confunda o porquê causal com o que indica finalidade, tá bom? Repare que os alunos estão no cursinho porque querem se preparar para a prova do IFRN, expressa uma ideia de objetividade, de finalidade, por isso que o porquê aqui combinaria nesse contexto e indicaria um objetivo, uma finalidade, tá bom? E o porquê, quando a gente utiliza lá nas orações subordinadas adverbiais causais, ele vai indicar uma causa, tá? Então, cuidado para você não confundir. Apesar de ser a mesma conjunção, quando você lê o contexto, você consegue identificar com clareza se está indicando uma causa ou se está indicando um objetivo, uma finalidade. Tá bom, pessoal? Vamos seguindo aqui para a oitava oração subordinada adverbial, que é uma mega fácil, é a temporal, que vai indicar o quê? Claro, uma circunstância de tempo. Vamos lá o exemplo, olhe bem. Os alunos se inscreverão quando o edital se tornar público, tá? Repare bem que nós temos nesse enunciado aqui um período, né? Um período também composto, porque nós estamos vendo que esse período, nós temos aí pelo menos duas orações,
inscreverão, que é o verbo da primeira oração, os alunos se inscreverão. E nós temos um outro verbo que marca aí a presença de uma segunda oração, tornar, né? Quando o edital se tornar público, tá bom? Repare que a primeira oração, ela se encerra justamente aqui, na palavra inscreverão, né, que é o verbo referente à primeira oração, e logo depois nós já estamos vendo quando. O quando é uma conjunção clássica que indica a ideia de tempo, né, pessoal? Então, como começou aí com uma conjunção, eu vou ter uma nova oração. E logo lá na frente a gente vê o verbo dessa oração, que é o verbo tornar. Você já deve ter percebido nessa altura do campeonato que essa primeira oração é a nossa oração principal, porque novamente não começa com uma conjunção, tá? Porque novamente ela não completa uma outra oração. Então, essas são as marcas da oração principal. Entretanto, a segunda oração aqui, ela não pode ser chamada de oração principal, ela é a nossa oração subordinada adverbial. Por que ela é subordinada? Porque ela serve para fazer uma referência à oração principal. Quando o edital se tornar pública, ou público, melhor dizendo, repare que essa oração, olha, ela se refere e ela também só vai ter um sentido pleno se estiver junta com a oração principal, tá certo? Por isso que ela é dependente da oração principal, é uma oração subordinada. Ela também é adverbial, porque essa oração todinha, ela está indicando uma circunstância, e uma circunstância de tempo. Repare que quando a gente diz os alunos se inscreverão, e lá na frente eu digo quando o edital se tornar público, eu estou dizendo exatamente o tempo, o momento em que esses alunos vão se inscrever. Por isso que é uma oração subordinada adverbial temporal, né? Olha, não tem o que a gente falar aqui, é bem fácil entender. Oração subordinada adverbial temporal, ela vai exprimir uma circunstância de tempo. E aí você precisa conhecer também aqui quais são as principais conjunções adverbiais temporais e locuções conjuntivas temporais, tá bom? E aí a gente vai ter o quando, que é um clássico das orações subordinadas adverbiais temporais, mas pode ser também enquanto, pode ser também desde que, tá bom? Sempre que, pode ser ainda assim que, agora que, antes que, depois que, entre outras. Reparem aí, pessoal, que todas essas conjunções e locuções conjuntivas, elas têm uma ideia, ou elas expressam uma ideia para a gente de tempo. Então, a coisa mais fácil do mundo é identificar uma oração subordinada adverbial temporal, tá certo? E, por fim, agora sim, nós vamos chegando aqui à nossa nona oração, a subordinada adverbial proporcional. Aí você lembra até de um assunto que você deve ter estudado aí na matemática, proporcionalidade, né? Exatamente. Isso tem a ver com as nossas orações subordinadas adverbiais? De um certo modo, sim, porque as orações subordinadas adverbiais proporcionais, elas vão indicar uma ideia de proporção, de uma medida semelhante, tá certo? Uma mesma medida, uma mesma proporção. Aí nós temos aqui o exemplo prático, olha. Eu ficava mais confiante à medida que estudava para a prova. Então, repare aí, olha, eu estava ficando mais confiante, confiava mais em mim, mais e mais, à medida que eu estudava mais e mais. Então, a confiança aumentava junto com o estudo.
Quanto mais eu ficava confiante, é porque mais eu estava estudando, mais eu estava acreditando na minha vitória. Tá certo, pessoal? Espero que todo mundo esteja se sentindo assim. Repare que esse período também é um período composto. Nós temos aqui o verbo ficava e nós temos o verbo estudava. São duas orações, então, período composto, sendo que a primeira oração se encerra aqui, olha. Eu ficava mais confiante, porque à medida que já é uma locução conjuntiva, portanto, já inicia uma nova oração. Então, primeira oração, eu ficava mais confiante. Segunda oração, à medida que estudava para a prova. Então, eu tenho um novo verbo, eu tenho uma nova oração. Primeira oração não começa com conjunção, não começou com uma locução conjuntiva, começou foi com o pronome pessoal do caso reto, eu. Portanto, eu sei muito bem que aqui vai ser a minha oração principal. Também nessa oração principal aí, a gente percebe que ela não está completando, ela não está se referindo a uma outra oração, por isso que ela é a oração principal. Porém, a segunda oração aqui, ela é uma oração subordinada, sabe por quê? Porque essa oração subordinada, olha, ela tem tudo a ver, ou melhor dizendo, ela só passa a ter um sentido, um significado, se referir ou se for falada, vamos dizer assim, juntamente com a oração principal. Então, ela só passa a ter um sentido, um significado, né, quando eu estou falando ela acoplada à oração principal. Portanto, como ela depende da oração principal, ela é uma oração subordinada, adverbial, porque ela vai expressar uma circunstância. Que circunstância é essa? Repare bem, eu ficava mais confiante à medida que eu estudava mais. Então, olha, tá dando uma ideia aí de proporção, de uma mesma medida. Portanto, a circunstância que essa segunda oração ela expressa é a circunstância de oração subordinada adverbial proporcional. Vamos conhecer aqui quais são as principais locuções conjuntivas ou conjunções proporcionais. Vamos lá, então, ó. Nós vamos ter aí a proporção que eu ficava mais confiante, a proporção que estudava para a prova. Então, a proporção que, à medida que, ao passo que, tanto mais ou tanto menos que, quanto mais, tá bom? E ainda temos o quanto menos, tá bom? Só que as mais utilizadas, pessoal, nós na verdade não temos conjunções aí, nós só temos locuções conjuntivas. As mais usadas são essas duas, a proporção que e a medida que, tá bom? Mas é bom conhecer as outras também. Bom, gente, com isso, a gente encerra aqui os 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. Não são difíceis, mas eu trago ainda aqui para você, olha, um quadrinho que resume tudo que a gente falou aqui, olha. Oração subordinada adverbial são aquelas que vão exercer a função de um adjunto adverbial em relação ao verbo da oração principal. Ou seja, a oração subordinada adverbial, ela sempre vai estar se referindo à oração principal, e especificamente ao seu verbo, tá bom? Porque a gente sabe que os advérbios, eles modificam o verbo, né? Pode modificar também o adjetivo ou um próprio advérbio. Mas no caso das orações, as orações subordinadas adverbiais vão estar modificando ali, acrescentando uma circunstância ao verbo da oração principal. E são elas, olha, as orações subordinadas adverbiais causais, que, como você já sabe, vai indicar causa e um motivo. Aqui ele colocou algumas conjunções, porque, pois, uma vez que,
Olhe bem o exemplo. As ruas ficaram alagadas porque a chuva foi forte. É claramente aí a gente percebe que a segunda oração, ela está indicando uma circunstância de causa à oração principal. Eu estou explicando a causa das ruas terem ficado alagadas. Tá aí, a segunda oração, ela indica a causa, porque a chuva foi forte. As comparativas, né? O próprio nome já diz, expressa uma comparação. A conjunção clássica, o como, ele desapareceu como se fosse um mágico. Repare que a gente está comparando ele, pode ser João, Roberto, Carlos, enfim, com o mágico, né? Esse como aí me dá essa ideia de comparação. Então, como se fosse um mágico, é uma oração subordinada adverbial comparativa. Repare que um termo da segunda oração está sendo comparado com um termo da primeira oração. As orações subordinadas concessivas, não esqueçam, é aquela que indica concessão, exceção, é aquela que cede a algo que não é comum, que não é cotidiano, vamos dizer assim. É uma exceção à regra. Embora fizesse calor, levei agasalho. Repare, pessoal, que eu levei agasalho, aí não precisava, né? Pelo que a gente está lendo nesse contexto, porque lá fazia calor. Então, repare que, embora fizesse calor, está indicando aí uma exceção. Levei um agasalho. É uma exceção em relação ao que foi dito na oração principal. Então, embora, conquanto, tá bom? Ainda que, mesmo que, são conjunções, locuções conjuntivas que expressam essa exceção, essa concessão dentro das orações subordinadas adverbiais concessivas. A condicional, você já sabe, indica uma condição. Olha o exemplo. Se você for, eu também irei. Então, veja bem, a condição aí é uma. É se a pessoa for. Então, se ele for, aí eu irei. Se ele não for, eu não irei. Tem uma condição aí para que eu possa ir para um determinado local. Então, repare que o se, caso, contanto que, desde que, são as principais conjunções e locuções conjuntivas que vão indicar essa condição, tá bom? Reparem também que nos exemplos que a gente está dando aqui, olha, as orações subordinadas adverbiais, elas tanto podem vir como segunda oração, mas também podem vir como funcionando como uma primeira oração, tá bom? Isso é muito comum acontecer. As conformativas indicam uma conformidade, olha, fiz tudo conforme o combinado. Repare aí, olha, fiz tudo, primeira oração, conforme o combinado, segunda oração. Repare que essa segunda oração, ela expressa a circunstância de acordo, de conformidade, né? Por isso que ela é uma oração subordinada adverbial conformativa. Quais são as conjunções mais utilizadas? Conforme, segundo, como combinado, consoante, esse consoante aí também expressa uma ideia de conformidade, tá bom? Aí nós podemos passar agora para a consecutiva, para lembrar vocês que as orações subordinadas adverbiais consecutivas, elas indicam consequência. Olha o exemplo. Sua fome era tanta que comeu até o caroço. Repare bem, olhe bem a consequência. Uma pessoa estava com muita fome, consequência dessa fome toda foi o quê? Comeu até o caroço, tá certo? Então, indica aí uma consequência. Quais são as principais conjunções, locuções conjuntivas consecutivas? O que, pessoal? Poderia ser simplesmente assim, sua fome era tanta, aí nós já temos aí, né? Olha, que comeu até o caroço. Então, o que é a conjunção clássica das
orações subordinadas adverbiais consecutivas, tá bom? Mas nós temos outras também, tá? Que você já viu nos nossos slides anteriores. Temos também as orações subordinadas adverbiais finais. Não esqueça, ela indica finalidade, ela indica um objetivo. Estudei muito a fim de passar na prova. Então, repare bem, eu estudei muito porque eu tinha um objetivo, eu tinha uma finalidade, ó. Eu queria passar na prova. Então, a fim de passar na prova é a minha oração subordinada adverbial final, porque indica o meu objetivo, a minha finalidade. Locuções conjuntivas mais usadas, a fim de que e para que, tá bom? As proporcionais, como a gente acabou de ver, elas indicam ideia de proporcionalidade, de medida, tá bom? Mesma medida. Então, olha o exemplo aí. À medida que andamos, chegamos mais perto. Então, repare aqui, olha, nós estávamos andando e andando, então, quanto mais andávamos, mais chegávamos perto. Então, repare que é uma mesma medida, é uma mesma proporção, tá certo? Então, à medida que andamos, é uma oração subordinada adverbial proporcional. E as principais conjunções, ou melhor dizendo, locuções conjuntivas, são a proporção que e a medida que. E, por último, nós temos aí oração subordinada adverbial temporal, que vai indicar uma ideia de tempo. Olhe o exemplo aqui. Você ficará rico quando ganhar na loteria. Repare aí, olha, quando ganhar na loteria é o tempo que está sendo indicado para que ele fique rico, né? Portanto, quando você ganhar na loteria, é uma oração subordinada adverbial que indica a circunstância de tempo, por isso que ela é temporal. Principais conjunções utilizadas nas orações subordinadas adverbiais temporais, um clássico é o quando, mas nós temos também enquanto, assim que, logo que, desde que, entre outras locuções conjuntivas temporais, tá certo, pessoal? Espero que todos vocês tenham compreendido muito bem esse assunto. Caso não, vale a pena ver e ouvir novamente, tá, pessoal? É um assunto que certamente vocês estão estudando na escola e que vai te ajudar não só no exame de seleção, mas também na sua escola. E não se esqueçam, as orações subordinadas adverbiais, elas não são obrigadas a virem como segunda oração. Elas podem estar ocupando o espaço da primeira oração, da oração principal, e depois aqui a oração principal pode se apresentar no contexto, tá bom? E isso não altera em nada o sentido do enunciado, tá bom? O que vai alterar é a sua capacidade de analisar com calma para não errar quem é a oração principal e quem é a oração subordinada adverbial, tá bom? Portanto, fique esperto, muita atenção e vamos que vamos, porque o exame de seleção está chegando. Bom, pessoal, por hoje é só, tá bom? Vocês vão ficar com um exercício muito importante para essa aula de hoje, esse dia de hoje, melhor dizendo, para que você realmente possa fixar bem o conteúdo aqui trabalhado. Valeu, galerinha top, satisfação estar com vocês, ficar com vocês, e a gente vai seguir se vendo sempre, tá bom? Agora sim, eu já fui. Sua vida é feita de vitórias. Se você reparar, sua vida toda foi feita para vencer. A busca pelo sucesso é uma grande maratona. E é preciso acreditar que você vai chegar ao final dela em primeiro lugar. Ou melhor, batendo o tempo recorde. Todo mundo pode ser campeão. Você só precisa vencer os seus medos, encarar os adversários de igual para igual.
mesmo quando eles parecem estar em vantagem. Busque encontrar os seus maiores talentos, o que você sabe fazer de melhor. Você vai se surpreender com o que é capaz de conquistar. E acredite, cada vitória vai fazer você se motivar cada vez mais. Saia da preguiça, da mesmice. Supere todas as barreiras e os obstáculos à sua frente. Dê o grande salto da sua vida, seja ela profissional ou pessoal. O seu futuro é o reflexo do seu esforço, da sua garra e de sua determinação. Por isso, dedique-se ao máximo a você mesmo, aos seus desejos e suas aspirações. Encontre a sua grandeza. Explore os seus maiores potenciais, pois só assim você poderá chegar mais longe. Diminua suas fraquezas e transforme os seus pontos fracos em pontos positivos. Contorne os seus defeitos, aprimorando ainda mais cada uma de suas qualidades. Escolha os seus ídolos. Admire-os, siga-os, mas sempre acreditando que um dia você irá ultrapassá-los. Seja a 10, 20 ou 100 km por hora. Não pare. Corra atrás dos seus sonhos. Só você pode fazer isso por você. Mova-se. Ninguém chega a lugar algum sem suar a camisa, sem realizar diversas tentativas, muito menos ao lugar mais alto do pódio. Se cair, levante-se. Se errar, faça outra vez. Você nasceu para vencer. Portanto, ao se olhar no espelho da próxima vez, veja o campeão que existe em você, o novo recordista de vitórias, o novo colecionador de sucessos. Porque quando você conquista confiança, você conquista tudo.